Fala, gente linda. Dando continuidade, então, à histologia, a gente vai falar agora dos tecidos adultos ou permanentes, tá? São vários tecidos. Eu tenho tecidos de revestimento, tecidos de sustentação, tecidos de condução, tecidos de preenchimento e eu tenho também, o que tem aparecido de uma forma diferenciada, os tecidos de secreção, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. A gente vai começar a falar pelos tecidos de revestimento. Tá? Eu vou fazer essas aulas divididinhas para ficar mais fácil de vocês, mais rápido de vocês assistirem e entenderem, tá? Vamos lá. Todo tecido de revestimento é bem próximo ao nosso tecido de revestimento. Eles vão revestir alguma estrutura. E os principais tipos de tecido são a epiderme, tá? E o suber. Okay? Epiderme é mesmo uma função muito semelhante à nossa, que é o revestimento externo do vegetal. O nosso revestimento externo é o revestimento externo do nosso corpo. Então, é uma analogia bem próxima mesmo, tá? É bem parecido mesmo as funções. Vamos lá. Uma diferença que vai encontrar aqui nos tecidos vegetais é que eu tenho tecidos mortos, compostos por células mortas. E isso é tema de questão. Então, nós vamos falar desses tecidos. Só que, diferentemente de nós, os tecidos com células mortas, eles têm função importante dentro no vegetal, tá? No nosso corpo, no tecido da histologia animal, nós não temos tecidos formados com células mortas, tá? E isso é uma diferença que é assunto de questão. Vamos lá. A epiderme, ela é uma camada bem fininha que reveste o vegetal. A epiderme, ela é aclorofilada, então não é na epiderme em que o que acontece a fotossíntese. Isso também é tema de questão, tá? A epiderme é somente uma camada de revestimento que nós temos é ótima, né? A epiderme é simplesmente uma camada de revestimento que os vegetais têm, tá? Formada por células vivas, achatadas e aclorofilada, tá? Isso é importante porque não é na epiderme em que os cloroplastos estão, tá? Não é na epiderme. A epiderme ela é um revestimento. Só que uma das coisas mais importantes da epiderme é a presença de vários anexos diferenciados. E estes sim aparecem nas questões, tá? O primeiro é a cutícula, que a gente falou até lá na aula sobre lipídio. É um tipo de lipídio, um tipo de cerídeo, que ela fica na parte de cima da folha, no limbo da folha, na parte de cima, que ela auxilia principalmente na impermeabilização. Ela auxilia a reduzir a perda de água. A gente vai falar sobre isso na transpiração vegetal, tá? Outro anexo muito importante, originado da epiderme, são os estômatos, tá? Que são responsáveis pelas trocas gasosas. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um também, tá bom? Eles ficam localizados na epiderme, são clorofilados, tá? Os estômatos são clorofilados, mas eles ficam principalmente na parte de baixo da folha. E uma coisa interessante é que nas monocotiledôneas, os estômatos, eles estão na parte de cima e na parte de baixo. Já nas dicotiledôneas, eles estão somente na parte de baixo das folhas, tá? Outro anexo importante, eu estou passando mais rapidamente falando sobre os tecidos, sobre os anexos, mas na aula de fisiologia vegetal, a gente vai falar muito mais em relação a principalmente os estômatos, ok? Falando agora dos pelos. Os pelos são... A principal função dos pelos é a absorção de água nas raízes, tá? Podemos ter, sim, alguns pelos em algumas estruturas, como folhas, como flores, que eles não vão ter a função de absorção. Às vezes, é uma função de proteção, de retenção retenção de calor, não, de proteção contra o calor. Mas a principal função dos pelos vocês vão encontrar nos pelos absorventes de água e sais das raízes, ok? Os acúlios também aparecem bastante, porque os acúlios são anexos da epiderme, que são semelhantes a espinhos, tá? Semelhantes por quê? Porque os acúlios, pensa na rosa. Os acúlios são aquelas estruturas semelhantes aos espinhos que a gente consegue retirar. Se você pegar aí
fizer uma forcinha, os acúlios saem com facilidade porque ele é originado dali mesmo, da epiderme. Os espinhos são folhas modificadas em espinhos. Então os espinhos eles são bastante, eles têm a origem interna do vegetal, tá? Então são muito mais difíceis de arrancar. Tá? Essa é a diferença principal entre acúlio e espinho. O acúlio você tira facilmente porque ele é um anexo da epiderme, ele é originado ali fora mesmo. Já os espinhos não, os espinhos eles têm origem interna, eles são folhas modificadas, ok? Então, eu tenho outros anexos sim, mas muito menos, vão aparecer muito menos para vocês, ok? Vamos lá agora, o segundo tecido de revestimento é o suber, tá? Lembrando que um tecido adulto não origina outro, tá? Além da epiderme, alguns vegetais, principalmente as dicotiledôneas, que têm crescimento em espessura, que tem o crescimento secundário, tá? Eles podem formar o suber, que é a casca, aquela casca bem casca mesmo do vegetal, aquela casca bem caracterizada como casca, tá? Principalmente do tronco. Olha só, o suber é o primeiro tecido morto, formado por células mortas, lógico, né? É o primeiro tecido morto do vegetal. E ele tem uma função incrivelmente importante, que é a proteção térmica e contra choques mecânicos do vegetal. Olha só a importância de um tecido morto dentro do vegetal, ok? Por que essas células morrem? Elas são impregnadas de uma substância chamada de suberina, tá? Tanto que vai dar o nome ao suber. Essas células são totalmente imersas não, essa suberina ela invade as células, matando-as, né, claro, e deixando elas rígidas e firmes, que é o que caracteriza o tronco, a casca de um vegetal, ok? E é do suber que é tirada a cortiça, tá? A cortiça de rolha, aqueles quadros que a gente usa, enfim. A cortiça é um tipo de suber, é um tipo específico de suber, ok? E isso já foi questão... a gente pode falar que só porque já caiu uma vez não vai cair novamente, mas a cortiça é um tipo de suber, um tecido adulto proveniente de um tecido meristemático. Lógico, todo tecido adulto vegetal é proveniente de um tecido meristemático, tá? No suber eu tenho dois anexos importantes, que são as lenticelas e os ritidomas. As lenticelas são responsáveis pela troca gasosa nos troncos, são pequenos orifícios, pequenos buraquinhos que os troncos apresentam, que são importantes para as trocas gasosas. Professora, mas os estômatos não fazem isso? Sim, os estômatos fazem isso nas folhas e em alguns caules, alguns, que são tipo haste, vamos dizer assim, tipo, eles são clorofilados e são mais molinhos, tá? As lenticelas são as estruturas que fazem as trocas gasosas nos troncos, no suber, nas árvores que possuem suber, tá? Lembrando que os vegetais eles não têm um sistema respiratório, as trocas gasosas são feitas diretamente com o ambiente por estruturas como as lenticelas, no caso dos troncos, e os estômatos, nos casos das folhas, ok? E as ritidomas são pequenos rasgos, na verdade, o exemplo claro de ritidoma é a goiabeira, que são esses pequenos rasgos, tá vendo? Que acontece pelo crescimento lateral. O suber ele vai se rompendo, vai fazendo vários pedaços, vários rasgos. Isso que são as ritidomas, ok? É aquela casca soltando mesmo. Então, falamos do tecido de revestimento. Na próxima aula eu falo sobre os tecidos de condução. Beijo para vocês.